Fala galera, estamos aqui mais um vídeo e nesse vídeo de hoje temos mais um desafio aí, um desafio novo. Vamos resolver hoje um exercício aqui que foi extraído do livro do Shigley, que é o livro Elemento de Máquina de Shigley, 8ª edição. Esse exercício foi extraído do capítulo 13 desse livro, que é o capítulo que fala sobre engrenagens. Vamos realizar aqui o exercício de número 13-15. O que é que esse exercício nos diz aqui, né? O eixo A na figura roda a 600 revoluções por minuto na direção mostrada. Encontre a celeridade e a direção da rotação do eixo D. Bom, então o desafio aqui é a gente analisar esse trem de engrenagens que eu tenho aqui e definir a rotação de saída nesse eixo D e também a direção da rotação. Se está girando no sentido horário, se está girando no sentido anti-horário, a gente vai ter que descobrir isso aí. Então a gente vai ter que descobrir duas coisas: o sentido de rotação e o valor dessa rotação, quantos RPM. Quantas revoluções por minuto esse eixo dele vai estar girando. Então, analisando a imagem, eu tenho aqui basicamente 4 eixos. O primeiro eixo, que é o eixo A, onde eu tenho essa engrenagem 2. O segundo eixo, que é o eixo B, onde eu tenho as engrenagens 3 e 4. Eu tenho o terceiro eixo, que é o eixo C, onde eu tenho a engrenagem 5 e a engrenagem 6 aqui mais à frente. E eu tenho o último eixo, que é o eixo D, onde eu tenho essa engrenagem 7. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é achar logo o sentido de rotação dessa engrenagem 7, que a gente vai fazer de uma forma muito prática. Porém, há uma situação especial nesse trem, porque é o seguinte: esse trem ele não tem apenas engrenamentos simples. O que acontece? Se você analisar esse primeiro ramo aqui, eu tenho engrenamento simples, 2 engrenagens aqui engrenadas. Esse último engrenamento aqui, eu tenho engrenamento entre a engrenagem 6 e a engrenagem 7, também bacana, 2 engrenagens, engrenamento simples externo. Porém, se eu analisar a engrenagem 4 em relação à engrenagem 5, perceba que eu tenho um engrenamento diferente. Aqui eu tenho um engrenamento, né, do tipo parafuso sem fim com uma coroa. Então perceba que a engrenagem 4 na verdade é um parafuso sem fim e a engrenagem 5 é uma coroa. Então eu tenho um engrenamento diferente. Ao decorrer da questão, quando chegar aqui nesse engrenamento especial, né, eu vou explicar de uma forma bacana, de uma forma simples, como é que a gente sabe aqui o sentido de rotação dessa engrenagem 5. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vamos analisar o dado que a questão nos dá. No eixo A, na figura, o eixo A na figura roda 600 revoluções por minuto na direção mostrada. Então perceba que eu tenho uma seta aqui, indicando o sentido de rotação desse eixo A. E nesse caso, o sentido de rotação dessa engrenagem 2. Então se eu olhar da esquerda para a direita, se eu olhar nesse sentido aqui, a minha engrenagem 2 ela vai estar girando no sentido anti-horário. Isso é nítido. Se eu olhar da esquerda para a direita, a minha engrenagem 2 está girando no sentido anti-horário. Bacana. Obviamente, a minha engrenagem 3 ela vai girar no sentido contrário à da engrenagem 2. Toda vez que eu tenho um engrenamento externo, como está acontecendo aqui, entre um par de engrenagens, vai haver inversão de sentido. Então se esse eixo A ele gira no sentido anti-horário, o eixo B, e com isso tanto a engrenagem 3 quanto a engrenagem 4, elas vão estar girando obrigatoriamente no sentido horário. Então perceba, se eu tenho um par de engrenagens, aqui vai ocorrer uma inversão de sentido, isso é fato. Como essas duas engrenagens estão no mesmo eixo, elas vão estar girando no mesmo sentido. Então ambas vão estar girando no sentido horário.
Bacana, então eu já sei o sentido da engrenagem 3, já sei o sentido da engrenagem 4, porém, como é que vai se comportar essa engrenagem 5 aqui? Já que esse engrenamento aqui é diferente. Bom, para isso, eu vou exemplificar utilizando um parafuso e uma porca. Toda vez que você achar esse tipo de engrenamento aqui, do tipo parafuso sem fim com a coroa, se você pensar no funcionamento de um parafuso com uma porca, você consegue saber rapidamente, de forma prática, qual o sentido de rotação dessa engrenagem 5. Então, para facilitar o entendimento, eu vou utilizar aqui um parafuso e uma porca. Para isso, né, nós vamos ter que saber inicialmente qual o tipo de rosca que esse sistema parafuso-porca utiliza. Pode ser uma rosca de mão direita ou uma rosca de mão esquerda. No caso da questão aqui, que é o mesmo caso desse parafuso e dessa porca que eu tenho em mãos aqui, é uma rosca do tipo mão direita. Bom, qual o detalhe desse tipo de rosca mão direita? Bom, se você pensar num parafuso e numa porca, ambos com rosca do tipo mão direita, toda vez que você gira o parafuso no sentido horário, a porca ela se desloca em direção ao parafuso. Perceba, se eu giro no sentido horário, a porca começa a se aproximar do parafuso. Isso é uma característica do funcionamento de um parafuso e porca com mão direita. Então, se eu giro no sentido anti-horário, perceba que a porca ela começa a se afastar do parafuso. Então, para a mão direita, vale lembrar isso aí. Se eu giro o parafuso no sentido horário, a porca tende a se aproximar do parafuso. Se eu giro no sentido anti-horário, a porca tende a se afastar do parafuso, sempre olhando pelo lado onde eu estou aplicando essa rotação, correto? Se eu tivesse um sistema com mão esquerda, seria o contrário. Se eu girasse o parafuso no sentido horário, em vez da porca subir e vir em direção ao parafuso, ela iria descer, a se afastar do parafuso. Ocorreria o procedimento inverso, correto? Então, mão direita, se eu giro o parafuso no sentido horário, a porca se aproxima do parafuso. Se eu giro anti-horário, a porca se afasta do parafuso. Então, eu posso trazer essa analogia para esse sistema aqui. Então, perceba que eu tenho o parafuso aqui, o parafuso sem fim, e aqui eu tenho a coroa. Vamos considerar o nosso parafuso da analogia como sendo o parafuso sem fim e a porca como sendo a coroa. Então, vamos supor que eu tenho a cabeça do parafuso aqui, ó. Aqui seria a cabeça do meu parafuso. E aqui o corpo do meu parafuso. Então, olhando por aqui, né, porque o fluxo de força ela vem nesse sentido. Então, se o meu parafuso está girando no sentido horário e eu tenho uma rosca mão direita, então a porca ela vai se aproximar, ela tende a se aproximar do parafuso. Não foi isso que a gente viu? Então, se a porca tende a se aproximar, qualquer objeto, nesse caso aqui, essa engrenagem que está aqui, também tende a se aproximar desse parafuso. Como ela não tem como percorrer aqui, ela vai girar no sentido de se aproximar desse parafuso. Então, ela vai girar nesse sentido aqui, ó. Então, perceba que utilizando a analogia do parafuso e porca, eu consegui definir claramente o sentido de rotação dessa engrenagem 5. Se eu tenho um parafuso aqui, mão direita, né? Se eu tivesse uma porca aqui e eu girasse o parafuso no sentido horário, a porca não iria subir, já que ela é mão direita, em direção à cabeça do parafuso? Então essa engrenagem aqui, ela vai girar nesse sentido. Então claramente ela vai girar no sentido aqui anti-horário. Bom, agora tá fácil. Se a engrenagem 5 vai girar no sentido anti-horário, a engrenagem 6 também vai girar no sentido anti-horário. E aí, obviamente, a 7 inverte isso e gira no sentido horário. Então perceba que a primeira parte da questão eu já descobri. Eu já descobri o sentido de rotação da engrenagem 7, sentido horário. O que eu preciso saber agora é a rotação dessa engrenagem 7. Para isso, eu vou utilizar a equação que o Stiglitz utiliza, que diz o seguinte:
o valor do trem, que é o valor da relação de transmissão, é igual à rotação da última engrenagem dividido pela rotação da primeira engrenagem. Uma vez que eu vou analisar esse trem por completo, a minha primeira engrenagem é a engrenagem 2 e a minha última engrenagem será a engrenagem 7. Bom, bacana. Mas como é que eu calculo o valor do trem? Só para lembrar, o valor do trem eu calculo da seguinte forma. Número de dentes da primeira engrenagem, desse caso vou botar aqui Z1, da engrenagem motora, dividido por Z2, da engrenagem movida. É assim que eu calculo o valor do trem para cada seção, para cada ramo. Como eu vou analisar por completo, basta eu multiplicar o produto, ou basta multiplicar aqui os valores obtidos aqui através dessa expressão. Então, por exemplo, como é que fica aqui para essa questão, né? O meu valor do trem, como é que eu vou fazer isso? O meu valor do trem, ele vai ser igual sempre à engrenagem motora dividido pela engrenagem movida. E eu vou repetir esse cálculo multiplicando para cada seção. Então vamos lá, vou começar por essa primeira seção aqui, onde eu tenho a engrenagem 2 e a engrenagem 3. Então, a engrenagem 2 move a engrenagem 3. Então a engrenagem 2 é a engrenagem motora. Quantos dentes ela tem? 20 dentes. 20 dentes dividido pelo número de dentes da engrenagem 3, que é a movida. 40 vezes... Bom, a minha engrenagem 4 move a minha engrenagem 5. Então o número de dentes da engrenagem 4, que é 8, dividido pelo número de dentes da engrenagem 5, que é 17. Vou para a última seção agora, que é a 6 e 7. A engrenagem 6 tem 20 dentes e move a engrenagem 7, que tem 60 dentes. Dessa forma, eu vou obter aqui o valor do trem. E o valor do trem, se eu realizar os meus cálculos aqui, ele vai ser 20 vezes 8 vezes 20, dividido por 40 vezes 17 vezes 60. Então o valor do meu trem vai ser 0,07843. Esse é o valor do meu trem. Massa! E o que é que eu sei através dessa expressão aqui? Que o valor do trem é igual à rotação da última engrenagem, que no caso é a engrenagem 7, dividido pela primeira engrenagem, que no nosso caso é a engrenagem número 2. Então daqui o que é que eu tenho? Que 0,07843 é igual à rotação da engrenagem 7 dividido pela rotação da engrenagem 2, que a questão já me deu, 600 revoluções por minuto. Ótimo! Então, N7 é igual a 0,07843 vezes 600. Logicamente, N7, fazendo os meus cálculos aqui, 0,07843 vezes 600 vai ser 47,058 revoluções por minuto. Se eu quiser saber em revoluções por segundo, basta eu dividir isso aqui por 60. Então o N7 também é igual a, se eu dividir isso aqui por 60, eu vou ter que eu tenho 0,7843 revoluções por segundo. Então observe que de forma fácil, de maneira muito prática, eu consegui descobrir a rotação da engrenagem 7, né, do eixo D, e também o sentido de rotação. Muito simples, utilizando, né, princípios básicos, aí, equações básicas da teoria de engrenagens. Então, obrigado aí e até o próximo vídeo.